Abra sua Bíblia, eu queria dar uma orientação, voltar ou repetir uma orientação muito importante. Não dá tempo de terminar hoje, mas é muito importante. Romanos capítulo 12, por favor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu Necessita mais, necessita mais de ti, porque tudo que há do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há necessita mais. necessita mais de ti. Graças a Deus. Olhe um pouquinho para mim, por favor. A maioria de vocês já ouviram a respeito deste versículo. A maioria já ouviu algumas orientações a respeito disso. Hoje não dá para falar sobre tudo, mas é muito importante que o cristão ele se conscientize bastante, não é pouco, bastante, a respeito do que a Bíblia fala em relação à nossa mente, em relação ao que nós pensamos, em relação a aprender a controlar os pensamentos, em relação àquilo que tem vida na sua mente, em relação àquilo que você pensa, aquilo que nós pensamos. Porque isto é muito importante. Existem cristãos que eles são sinceros, que eles têm um coração aberto para Deus, que de fato eles passaram a crer em Jesus como Senhor, que buscam a Deus com sinceridade. Mas, muitas das vezes, eles não experimentam na vida grandes transformações, porque eles não entenderam ou não se esforçaram para poder de fato renovar a mente, renovar o modo de pensar. Eles não se conscientizaram sobre isso. Eles não têm consciência de que o que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia nos ensina que nós é que temos que controlar os nossos pensamentos. Não podem os nossos pensamentos nos controlarem.
como acontece com a grande maioria das pessoas. A Bíblia fala a respeito dos pensamentos que, sendo fortalecidos dentro de nós, vai fazer com que nos tornemos segundo aquilo que nós pensamos. Por isso está escrito: como imagina em sua alma, assim ele é. Porque de acordo com o que a pessoa vai pensando e pensa, ela vai se tornando. É assim que funciona. Então, ora, muitos cristãos, eles querem experimentar uma nova vida. Eles querem experimentar coisas novas em suas vidas através da fé. Mas muitas das vezes eles não alcançam isso. Eles não experimentam uma nova vida. Por quê? Porque a mente antiga, o modo antigo de pensar, continua lá, continua dentro deles. Então, o apóstolo Paulo escreveu, o título diz: a nova vida, a nova vida. Rogo-vos, pois, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, olhe para mim. Primeiro, ele está falando do corpo, do nosso corpo, que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto. Então, ele está dando uma orientação de que agora, como cristãos, o nosso corpo não pode ser utilizado de qualquer maneira. O nosso corpo deve ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, eu tenho que saber utilizar o meu corpo de uma maneira agradável a Deus, diferentemente do que pensam os incrédulos. Em seguida, ele diz assim: e não vos conformeis. Conformeis é no sentido de pegar a forma do mundo, e não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olhe um pouquinho para mim, por favor. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: olha, agora, como cristãos, nós não podemos nos conformar. Conformar é tomar essa forma, ou nos conformarmos, pegarmos a forma deste século. Quer dizer, eu não posso, como cristão, me amoldar a este século. Minha vida não pode ter nada a ver com a forma deste século, com a vida, com o sistema deste mundo. Por quê? Porque eu creio em Jesus. Porque agora eu conheço a verdade. Mas transformai-vos, quer dizer, sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Como é que alguém vai experimentar uma verdadeira transformação, interiormente falando,
e exteriormente falando, se a pessoa permanece com a sua mente da mesma forma que antes. Se ela continua pensando da mesma forma, se o seu modo de pensar é como antes, se não aconteceu uma renovação na maneira de pensar da pessoa, não há como se experimentar uma transformação. Então, tem cristãos que eles, se olharem para, se perguntassem para eles mesmos, se eles são sinceros com Deus, eles são sinceros com Deus. Se perguntar se eles buscam a Deus de coração, eles buscam a Deus de coração. Se perguntar se eles entregaram a vida ao Senhor Jesus, sendo Ele Senhor, crendo nele como Senhor, eles vão dizer, eu entreguei a minha vida. Mas por que que há cristãos que experimentam e passam a viver de fato uma transformação? Cristãos que podem dizer, houve uma transformação na minha vida interiormente e houve uma transformação na minha vida por fora. Por que que houve transformação por dentro e por fora na vida de muitos? E não houve transformação por dentro e nem por fora na vida de outros. Por quê? Porque muitos deles continuam com a mesma mentalidade, com a mesma maneira de pensar. Os pensamentos, a maneira antiga de pensar está dentro deles, continuou. Não houve uma mudança, de não, agora eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. E eles pensam que isto não influencia, não faz diferença, e faz uma grande diferença. Porque a Bíblia diz, como ele imagina em sua alma, assim ele é. Quer dizer, se uma pessoa vive pensando, eu sou insegura, eu sou fraco, ela pensa dessa forma, ela imagina dessa forma, então, desta forma, ela vai se tornar. Como imagina em sua alma, assim ele é. Então, espera aí, se a pessoa vem trazendo consigo aquele pensamento de que ela é uma pessoa insegura, de que ela é uma pessoa fraca, de que ela é uma pessoa limitada, de que ela é uma pessoa incapaz, ela vai se tornar a cada dia uma pessoa limitada, insegura, fraca e incapaz. Por quê? Porque os pensamentos que ela tem são esses. Então, se este é o tipo de pensamento, esta é a maneira da pessoa pensar, ela vai agir, ela vai se proceder exatamente dessa forma. Ela vai se proceder desta maneira. Então, ninguém alcança uma transformação, ninguém experimenta uma transformação de fato e de verdade, se continua com a mesma mentalidade. Os neurocirurgiões, neurocientistas, melhor dizendo, os cientistas que trabalham nesta área, você já ouviu falar sobre isso, dizem que nós podemos ter por dia, só num dia, nós podemos ter 60 mil ou 65 mil, de 60 a 65 mil pensamentos por dia. Então, por dia, nós podemos ter mais de 60 mil pensamentos. Então, você haverá pensamentos que tem a ver com as circunstâncias que estão diante de você. Existem pensamentos que são inspirados pelo diabo. Existem pensamentos que podem ser inspirados por Deus. Existem pensamentos que podem ter a ver, com a sua natureza pecaminosa, com a sua natureza
terrena. Então, ora, se o cristão não desperta, não aprende, não se conscientiza, fala assim, eu preciso, como um cristão, me organizar em relação à minha mente, em relação ao que eu penso, em relação à maneira de pensar, em relação aos pensamentos que eu tenho. Às vezes, a pessoa inicia o dia, é um pensamento de uma coisa lá atrás, que já passou, às vezes de uma decepção, de uma perda, de uma decisão errada, de uma frustração que teve na vida com alguém, com alguma coisa. Aquilo já aconteceu lá atrás. As consequências daquilo já aconteceram, já vieram, já foram embora. O sofrimento que aquilo trouxe já veio, já foi embora, já acabou. Às vezes, só por causa de um pensamento, de uma coisa lá atrás que já aconteceu, que foi ruim, e que a pessoa permite que aquele pensamento lhe controle, lhe domine, às vezes o dia da pessoa é estragado. Estragou o dia. Começou o dia bem, mas vem um pensamento lá de uma coisa lá atrás, que já passou, já ficou para trás, mas a pessoa, ela dá vida, ela permite que aquele pensamento tenha força dentro dela, lhe controle. Às vezes o dia da pessoa vai por água abaixo. Estragou o dia, mudou o seu humor, mudou sua perspectiva, mudou tudo. Muitas das vezes estraga o dia dela e às vezes estraga o dia dos outros, de quem está ao redor dela. Por quê? Porque um pensamento fez com que houvesse uma mudança no dia da pessoa e às vezes até de outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas incrédulas e aqueles cristãos que não se conscientizam a respeito disso, eles ainda não entenderam. Eu é que tenho que controlar o que eu penso. O que acontece na minha mente, eu tenho que controlar. Eu não posso ser controlado pelos meus pensamentos, como acontece com as pessoas, na sua maioria, às vezes. A Bíblia fala que nós devemos levar cativo os nossos pensamentos a Cristo. Quer dizer, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como cristão, é preciso aprender a controlar o que a gente pensa, o que vai ter força dentro da nossa mente. Qualquer pensamento pode surgir na mente de qualquer um. Você não pode impedir que um pensamento venha, mas você tem condições, como cristão, de dizer: esse pensamento eu aceito, esse aqui eu não aceito, esse aqui eu dou vida a ele, eu fortaleço dentro de mim. Não, esse aqui eu tenho que rejeitar. Não, esse aqui não. Então, esta condição, ela depende de nós. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Não é à toa que a Bíblia fala sobre o que devemos pensar. O que pensar que é puro, que é agradável, que é isso e aquilo. Por quê? Porque, como cristãos, nós temos que ter essa consciência. Opa, esse pensamento aqui que veio, não tem nada a ver, não vai me abençoar. Essa coisa não veio para me abençoar. Ele veio, ele apareceu na minha mente, ele surgiu na minha mente, mas eu não vou aceitá-lo, eu não vou permitir que ele tenha vida, eu vou dissipá-lo da minha mente. Quer dizer, às vezes o cristão, ele não aprendeu a viver isso, sem falar naqueles que continuam pensando da mesma forma que antes. Não tem vira e mexe, a gente insiste. Olha, lembre-se disso,
você pode ter um coração aberto, você pode ser uma pessoa sincera na sua busca para com Deus, você pode de fato ter entregue a sua vida a Jesus, mas se você não cuidar muito bem da sua mente, daquilo que você pensa, do que tem vida, o que não tem vida, o que abençoa, o que não abençoa, se você não cuidar da sua maneira de pensar, você pode perder muita coisa com Deus, você pode se tornar, mesmo sendo um cristão, ou permanecer de uma maneira que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Você tem cristãos que eles, mesmo conhecendo a palavra de Deus, se você olhar para eles, pode até não aparentar por fora, exteriormente falando, mas existem cristãos que eles são muito inseguros. Eles são inseguros na vida, eles são inseguros em relação às pessoas, eles são inseguros para tomar decisões, eles são inseguros para enfrentar as suas lutas, eles são inseguros. Por dentro deles há uma insegurança tremenda, tremenda. Não acabou, não cessou. Eles conheceram a palavra de Deus e conhecem a palavra de Deus, às vezes há muito tempo, mas aquela insegurança, e aí? Você se tornou um cristão, você deixou de ser uma pessoa insegura? Não. Você deixou de ser inseguro na hora de tomar decisões? Você deixou de ser inseguro diante das lutas? Você deixou de ser inseguro na sua vida? Não. A insegurança continua dentro deles. Por quê? Porque eles continuam com a mesma mentalidade. Eles vinham e viviam com aquela mentalidade: eu sou inseguro, eu sou fraco, eu sou uma pessoa insegura. Então, eles foram alimentando dentro deles aqueles pensamentos e se cumpriu simplesmente na vida deles o que diz a Bíblia. A Bíblia diz: como imagina em sua alma, quer dizer, como você pensa, assim ele é. Se a pessoa pensa: sou inseguro, sou inseguro, sou inseguro, sou fraco, sou incapaz, sou inseguro, sou fraco, ela vai alimentando isso dentro dela, ela se torna aquela pessoa insegura, fraca, indecisa. Às vezes veio, conheceu a palavra de Deus, é sincero, tem um coração aberto para Deus, tem, é honesta na sua vida, na sua busca para com Deus, mas como é aquela pessoa lá fora, na vida, na sua vida? É insegura, é fraca, se sente incapaz, é uma pessoa insegura, é um cristão que permaneceu inseguro, é alguém que conheceu a palavra de Deus, mas continuou e continua inseguro, se sentindo inseguro, se sentindo fraco, se sentindo incapaz. Por quê? O que aconteceu? Por que não houve uma transformação? Porque não renovou aqui. Não renovou aqui. Passei 10, 20, 30, 40, 50 anos da minha vida sempre pensando: sou inseguro, me sentindo inseguro, me sentindo incapaz, me sentindo fraco, me sentindo inseguro. Veio, conheceu a palavra de Deus, mas não renovou a mente. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, não é por causa da minha capacidade, por causa de Deus, agora eu me tornei e me torno uma pessoa forte. Tudo posso naquele que me fortalece, quer dizer, a minha força vem de Deus. Então eu não aceito mais. Eu não aceito mais essa maneira de pensar. Sou inseguro, sou fraco, sou incapaz. Não. Existe um Deus
que me fortalece. Agora eu tenho que pensar de uma maneira diferente. Agora eu me tornei forte. Eu sou forte porque existe um Deus que me fortalece. Quer dizer, se não acontecer essa mudança na maneira de pensar da pessoa, a pessoa vai continuar vivendo da mesma forma. Vem na igreja, ora, recebe orações, né? Participa do culto, mas quando sai da reunião, continua vivendo como uma pessoa insegura. É insegura por dentro, é insegura no coração, é insegura na mente, é insegura diante das lutas, é insegura diante das pessoas, é insegura. Tudo que vai fazer na vida é feito na base da insegurança. A insegurança domina a pessoa. Ô bispo, o que houve? É um demônio? Não, não é um demônio. É que aquela maneira antiga de pensar continuou dentro da pessoa, permaneceu. Ela não renovou a sua maneira de pensar através da palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o cristão, ele não pode jamais aceitar continuar pensando: eu sou fraco, eu sou inseguro, eu sou incapaz. Não, todos eles deveriam pensar: tudo posso naquele que me fortalece. Há um Deus que me fortalece, há um Deus que me capacita, há um Deus que me dá força, há um Deus que me dá capacidade. Quer dizer, quando dentro da pessoa acontece na mente dela uma renovação na sua maneira de pensar, então o que acontece? As transformações vão acontecendo. Existem pessoas que, sei lá por quê, viveram anos e anos de uma maneira negativas. São pessoas negativas. São pessoas que, ou porque aprenderam, pegaram isso, alimentaram isso dentro delas, elas são negativas. Tudo delas: não vai dar certo, não vou conseguir, não vai sair bem, não vai ficar bom, não vai. Tudo delas é visto, a visão que elas têm na vida é sempre negativa, sempre negativa. Então tem pessoas que, se elas falarem uma coisa positiva, tem gente que solta até foguete para comemorar, porque é difícil. Tudo delas não vai dar, não vai acontecer, não vai ser possível, não vai dar certo. Tudo. Então há pessoas que vieram e conheceram a palavra de Deus vindo dessa forma, vivendo dessa maneira. A pessoa sempre pensando: não vai dar certo, não vai acontecer, não vou conseguir, não vai ser possível, vai dar errado, eu não vou alcançar. Ela foi dando vida a esses pensamentos. O que ela se tornou? Ela se tornou uma pessoa extremamente negativa. Extremamente negativa. Então, a pessoa negativa, até quando não tem problema, ela diz que vai ter. Até quando as coisas estão indo bem, ela diz que vai virar tudo e vai ficar ruim. Elas são negativas, elas se tornaram isso. Esse tipo de pessoa que sempre diz: não vai dar certo, não vai acontecer, vai dar problema, vai dar errado, não vai acontecer, vai fracassar. Tem cristãos que eles continuam sendo dessa forma. Se você for conviver com eles, e você ficar com eles, e você passar um tempo com eles, e você conhecê-los de perto, como às vezes a família conhece, os entes queridos, as pessoas de perto os conhecem, as pessoas vão dizer: você é uma pessoa negativa pra caramba, absolutamente negativa. Por que a pessoa continua negativa?
se ela conhece a palavra de Deus, se ela conhece a verdade, se ela conhece a Deus, se ela tem o conhecimento da verdade, por que ela continua negativa? Porque a maneira dela pensar não mudou, não renovou. Se não renovou a maneira de pensar, então não tem transformação. Tem transformação. Então, às vezes, tem pessoas que elas nem parecem ser cristãs, de tão negativas que elas são, porque da boca delas é sempre não vai dar certo, vai ter um problema, não vai acontecer, não vai funcionar, não vai para frente. Elas são assim o tempo todo. O tempo todo, quando elas dizem alguma coisa assim positiva, não vai dar certo, vai funcionar. Quando elas dizem alguma coisa positiva, as pessoas ficam até desconfiadas. Falam, caramba, o que houve? Por dentro, elas se tornaram esse tipo de pessoa, porque não aconteceu o quê? Uma renovação na mente delas. Não aconteceu uma renovação. Então nós temos que ter consciência de que é muito importante saber cuidar da nossa mente, é muito importante renovar a mente, é muito importante saber que nós não podemos ser controlados pelos pensamentos que vêm. Nós é que temos que decidir. Esse pensamento eu aceito, eu permito que ele tenha vida dentro de mim, porque ele abençoa, ele está de acordo com a vontade de Deus, ele vai me abençoar. Não, esse pensamento aqui é pecaminoso, esse pensamento aqui é do diabo, esse pensamento aqui tem a ver com a minha natureza pecaminosa. Não, esse pensamento aqui tem a ver com o mundo. Não, esse pensamento aqui eu não aceito, eu não permito, não vou permitir que ele tenha vida dentro de mim. É assim que o cristão precisa entender, e muitas das vezes as pessoas não fazem isso, elas não se conscientizam de que o que nós pensamos faz uma diferença muito grande, faz uma diferença. Aí a pessoa vem e ela renova a mente dela, mesmo depois de ter vivido anos e anos sendo uma pessoa negativa, ela muda a sua maneira de pensar. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Jesus disse, nada vos será impossível. Então, aquela pessoa que dizia, não vai dar certo, não vai acontecer, vai dar errado, não sei o que, não vou conseguir, vai fracassar, não sei, aquela pessoa que era negativa e muda, renova a sua maneira de pensar através da palavra de Deus, ela vai se tornar outra pessoa. Aquela pessoa, agora ela crê, ela pensa de acordo com a Bíblia. Tudo é possível que crê. A situação ali é impossível, mas Deus agindo, quem impedirá? Você vai ver outra pessoa, você vai ver outra maneira de viver, você vai ver outras ações, você vai ver uma diferença, porque o que aconteceu com ela fisicamente é a mesma pessoa, mas a sua maneira de pensar mudou, renovou, agora é outra. Há pessoas com uma mentalidade de miséria, uma mentalidade de miséria na vida, de miséria. Elas só pensam em termos de miséria, elas só pensam em termos de falta, elas só pensam em termos de que não vai ter. Elas viveram alimentando isso dentro da mente delas e elas acabaram se tornando esse tipo de pessoa. Então há pessoas que a visão que elas têm é sempre de miséria, é sempre de não ter, é sempre de faltar, é sempre de escassez. Essa é a visão que ela tem, é a maneira dela pensar, e ela se sente bem com isso. Muitas das vezes você ora, muitas das vezes aquela pessoa é dizimista, é ofertante,
na obra de Deus e faz até de coração. Mas muitas das vezes a bênção material não se torna maior na vida dela porque ela continua com aquela mentalidade de miséria. Não é que você tem que querer ficar rico, não é que você tem que querer esbanjar, não é que você tem que ter coração no dinheiro, nas coisas, não, mas é que se a pessoa permanece com aquela mentalidade de miséria, de escassez, de falta, de não ter, de que não vai ter, se ela permanece com essa mentalidade, ora, como é que ela vai experimentar de uma maneira maior a bênção de Deus na vida dela em relação à parte material, à parte financeira? Não vai acontecer, porque está escrito aqui, está escrito: não vos conformeis com este século, não aceite que a sua vida tenha o mesmo molde, a mesma forma que este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renova a sua mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, desde quando nós acordamos, se abriu os olhos, despertou, você já tem que ter consciência: pô, eu não posso ser controlado pelos pensamentos. Não é o que diz a Bíblia, que os meus pensamentos me controlam. Não, eu é que tenho que controlar o que eu penso, o que vai ter vida dentro da minha mente. Qualquer pensamento pode vir sobre a mente de qualquer um. Você não pode impedi-lo de aparecer, de surgir, mas você tem condições. A pessoa tem condições de dizer: esse pensamento eu aceito, esse aqui eu rejeito, esse aqui tem vida dentro de mim, esse aqui eu não dou chance para ele, isso aqui me abençoa, isso aqui não abençoa. Então, o que acontece é que muitos, domingo, glória a Deus, aleluia, oram, buscam, participam do culto, eu vou embora, e não tem uma direção em relação ao que pensa, não tem uma disciplina em relação àquilo que deve ser pensado, não tem uma disciplina no sentido de dizer: não, esse pensamento aqui não pode me dominar, eu tenho que pensar de acordo com a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? O que eu pensava antes? Como é que eu pensava antes de conhecer a palavra de Deus? Eu pensava que eu era um incapaz, um inseguro, um fraco. Pensei assim 10, 30, 20, 40, não sei quantos anos, me tornei essa pessoa aí. E agora? Agora eu conheço Jesus, vou continuar sendo insegura? Vou continuar me sentindo incapaz? Vou continuar me sentindo fraco da mesma forma? Não aceito isso não. O que a Bíblia diz ao meu respeito? A Bíblia diz que somos mais que vencedores. Então eu não posso aceitar continuar pensando que eu sou um fraco. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, peraí, eu não aceito continuar sendo aquela pessoa insegura, que se sentia incapaz, que se sentia fraca, que se sentia insegura. Não, eu não aceito mais isso. Quando renova a maneira de pensar, segundo a palavra de Deus, começa a acontecer uma transformação. Aquela pessoa que era insegura para tudo na vida, aquela pessoa agora passa a ter uma segurança. Essa segurança vem da onde? De Deus. Essa segurança vem da onde? Da palavra de Deus. Esta pessoa agora, ela não vai mais agir como uma pessoa insegura, como uma pessoa fraca, como uma pessoa debilitada. Agora ela vai agir como uma pessoa que tem segurança. Por quê? Porque essa é a maneira que ela aprendeu a pensar,
Esse é o modo que ela aprendeu a pensar. Como imagina em sua alma, assim ele é. Assim ele é. Aquela pessoa que tinha uma mentalidade de miséria, de escassez, de que não vai ter, de que vai faltar, eu não vou ter, vai faltar, e miséria. Agora esta pessoa muda a sua maneira de pensar. Ela muda o seu modo de pensar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela vai agir agora de uma maneira diferente. Não é que ela vai agora se tornar ambiciosa, quer ficar rica, quer esnobar, nada disso. Ela vai agir agora como alguém que tem certeza de que Deus não vai deixar fazer falta, de que Deus não vai permitir faltar. Ela vai agir de uma maneira diferente. Por quê? Porque mudou o seu modo de pensar, renovou a mente. A mente agora é diferente. Então, eu quero fazer uma oração, mesmo aqueles que dizem: eu, graças a Deus, renovei o meu modo de pensar a partir do momento que eu conheci a palavra de Deus. Eu renovei a minha maneira de pensar. Mesmo você que renovou a sua mente, todos os dias, você tem que ter um cuidado muito grande com o que você pensa. Não quer dizer que a gente pensa isso todo dia, mas nós podemos ter de 60 a 65 mil pensamentos por dia. Então pode vir todo tipo de pensamento na nossa mente. Mas você como cristão, nós como cristãos, nós temos que aprender. Eu tenho que aprender a controlar o que eu penso. Isso fica, isso não fica. Isso abençoa, isso aqui não me abençoa. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Por quê? Porque conforme imagina em sua alma, assim ele é. Além dos pensamentos poderem te abençoar, se eles estiverem de acordo com Deus, ou eles podem te derrubar, se eles não estiverem de acordo com Deus. Então, às vezes, não está tendo nada de ruim, nada de grave na vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa simplesmente acordou, aí vem um pensamento sobre uma coisa lá de trás. Às vezes da vida velha, às vezes um pensamento de um pecado que cometeu, de um fracasso que teve, de uma decepção que teve, de alguma coisa ruim lá de não sei de onde. Mas aí a pessoa, aquele cristão não aprendeu, não se conscientizou de que ele tem que saber controlar o que fica, o que não fica. Ele não aprendeu a controlar a sua mente, seus pensamentos. Ele tem sido controlado pelos seus pensamentos. Às vezes, a pessoa, por um pensamento que deu vida, entra numa depressão. Desanima, entristece, entristece, daqui a pouco está numa depressão. Acabou o dia, acabou a semana, acabou o mês, tudo vai por água abaixo, aparentemente. A pessoa às vezes se sente lá no buraco, vai lá no fundo do poço. Por que que foi? Desabou a vida? Aconteceu alguma coisa grave? Não. Simplesmente ela permitiu que um pensamento ruim, negativo, de alguma coisa que lhe trouxe sofrimento lá atrás, tivesse vida dentro dela novamente. Acabou o dia, acabou a semana,
acabou o mês. Alguém chega e fala: o que houve? Ah, nada não. O que houve? Nada não. O que houve? Você está doente? Alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? No presente, não aconteceu nada de ruim. Mas é que um pensamento de algo lá de trás teve força e vida dentro dela. Ela vai no chão, estragou o dia, estragou a semana dela, e às vezes estraga dos outros, quem está do lado. Não é verdade? Às vezes quem está do lado também paga o pato, também tem que sofrer, também tem que suportar algumas coisas, porque aquela pessoa simplesmente se deixou levar por um pensamento de uma coisa que, quando ela deveria dizer: não, isso está repreendido, isso aqui não tem mais vida, passou, Deus é comigo, Deus é comigo. Não, ela deixou aquilo da vida. Então eu quero fazer uma oração, se possível, semana que vem eu vou falar de algumas outras coisas aqui sobre isso, mas é muito importante que você lembre-se disso. Às vezes a pessoa vai se deixando controlar pelos pensamentos, nada tem a ver com Deus. Outros acham que não tem que mudar a maneira de pensar. Eu era assim, eu cresci assim, eu vivi assim, então se Deus quiser me abençoar, tem que ser assim, do jeito que eu sou. Não vai acontecer transformação. Não vai acontecer transformação. Então, o que você se tornou, tem se tornado, a partir do momento que você conheceu a palavra de Deus. O que você se tornou? O que você se tornou? Tem pessoas que elas são egoístas, na vida. Elas pensam única e exclusivamente nelas. Porque os pensamentos que têm a ver com egoísmo foram alimentados dentro dela. Não, é a minha vida, farinha pouca, meu pirão primeiro, e tal, elas se deixaram levar por esse pensamento, elas se tornaram aquela pessoa. Então as pessoas olham e falam: caramba, fulano é egoísta, beça. Fulano é avarenta, beça. Fulano é egoísta, só pensa nele, só pensa nela. Às vezes está dentro da igreja, está orando, recebendo oração, não mudou a maneira de agir, sempre ela, sempre vem a nós, venha o meu reino e o vosso nada. É assim que tem pessoas que vivem. Por quê? Porque não mudou a maneira de pensar. Não mudou a maneira de pensar. A Bíblia diz que nós não temos que ser egoístas. Pelo contrário, nós temos que ser generosos, nós temos que abençoar os outros, nós temos que ter um coração que queira abençoar os outros. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, e as pessoas, às vezes, de perto, de dentro de casa, principalmente da família, falam assim: fulano está na igreja, mas continua sendo egoísta, é só vir a nós, o meu pirão primeiro. As pessoas olham e falam assim: ó, nem toca, nem fala isso, nem fala sobre essa situação com não sei quem, porque aquela pessoa ali, ela só pensa nela. Por que não mudou? Por que não mudou? Porque a maneira de pensar não mudou, não renovou. Então, da maneira que a gente pensa, a gente se torna e a gente age. Se a pessoa pensa: eu sou insegura, eu sou incapaz, eu sou fraco, você vai vê-la se tornando esta pessoa insegura, fraca, incapaz, e ela vai agir como uma pessoa insegura, fraca, incapaz. Não vai acontecer nada de diferente.
ela será dessa forma. Por quê? Porque a coisa começa na nossa mente e vai dar vida, e vai ter vida, seja positivamente ou negativamente. Então eu quero fazer uma oração. O que se deve fazer? O que se deve fazer? Não esqueça disso. O que se deve fazer? Você precisa saber se houve uma renovação na sua mente através da palavra de Deus. Você pensava de uma forma, a palavra de Deus diz outra coisa e você passou a pensar de acordo com a palavra de Deus. Você realmente renovou a sua mente. Se você renovou a sua mente, então certamente que aconteceram transformações. Essas transformações vão acontecendo por dentro e, consequentemente, por fora também, na vida. Eu renovei a minha mente. Graças a Deus eu renovei. Mas eu tenho que ter todo o cuidado para entender que eu não posso ser controlado pelos meus pensamentos. Eu é que tenho que levá-los cativos. Quem controla, quem tem que controlar a maneira de pensar, sou eu, é você. Os pensamentos virão, podem vir a qualquer instante, a qualquer momento, eles virão, mas quem decide o que fica, o que eu dou vida, o que eu sigo ou não, sou eu. Não é Deus que vai fazer isso por mim. Ele nos dá a palavra dele, nos dá o Espírito dele, nos dá a orientação para a gente entender isso. Esse pensamento aqui é pecaminoso. Esse troço aqui não pode, eu não aceito isso na minha mente. Esse pensamento aqui tem a ver com o diabo. Eu não aceito ele não vai ter força dentro de mim. Não, esse pensamento aqui está de acordo com Deus. Isso me abençoa, isso vai me abençoar. Esse aqui, eu permito que ele tenha força dentro de mim. Quem faz isso é a pessoa. Bispo, eu não faço nada disso. O que vem na minha vida tem força. Tem força. É mais ou menos como dizem, é como um pássaro que vem. Você vai permitir que ele faça ninho ou não dentro de você, é outra história, é outra história. Assim são os pensamentos. Então eu quero fazer oração, e se você diz, eu não renovei a minha maneira de pensar, certamente que você não experimentou as transformações, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como deveria. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer um trabalho para isso. Você já ouviu sobre isso? Já ouviu sobre isso? Você acorda de manhã, todo mundo, você abriu os seus olhos, vai aparecer um montão de pensamentos na sua mente. Você pode abençoar o seu dia, ou você pode permitir que o seu dia seja estragado, dependendo do que você pensa. Você vai dormir, quais são os pensamentos que estão tendo vida dentro de você quando você vai dormir? Você pode ter uma noite e um dia abençoado, você pode ter uma noite muito ruim, depende do que você pensa. O que você está permitindo que alimente a sua mente, que tenha vida dentro de você? Enfim, então muitos cristãos pensam que, eu não preciso me preocupar com isso não. O que vem na minha cabeça veio, e é assim mesmo, e então o que acontece? É igual um monte de aves que vão pousando e fazendo ninho ali, e permanece. Por isso que tem cristãos fracos, inseguros, desanimados, depressivos, cristãos egoístas, tem cristãos que são narcisistas. Como é que é uma pessoa narcisista? Uma pessoa narcisista, aqui,
Ela pensa que ela é melhor do que todo mundo. Ela pensa que ela é melhor do que todo mundo. Ela pensa que ela é especial, que ela é melhor do que todo mundo. Como é que age um narcisista? Ele age dessa forma. Ele atropela todo mundo, ele despreza todo mundo, ele pisa todo mundo, ele massacra todo mundo, ninguém presta, ele é um narcisista. Por quê? Porque aqui, dentro dele, é assim que ele pensa. Então, segundo você pensa como imagina a sua alma, assim ele é. Ele se acha melhor do que todo mundo, ele se acha superior a todo mundo. Então, ele vai agir de acordo com aquilo que ele se tornou. E ele se tornou de acordo com o que ele pensa. Ele pensa que ele é melhor. Ele pensa que ele é especial, ele pensa que ele é superior. Então, ele vai agir dessa forma, porque é assim que ele vive, é assim que ele pensa, é assim que ele imagina. Ora, então, olhe, lembre-se disso. Lembre-se disso. Veja o que tem alimentado a sua mente. Veja o que tem alimentado a sua mente. Tem gente que fica lá na frente da televisão vendo aqueles programas terríveis que dá audiência, que matou, que assassinou, que estuprou, que não sei o quê, é os Cidade Alerta da vida por aí. Tem gente que fica ali se alimentando a mente com um monte de coisa que não presta. Depois a pessoa se torna medrosa, insegura, aterrorizada com tudo na vida, ela reclama. Tem gente que não cuida da sua maneira de viver. Então nós vamos orar, e aí você tem que fazer isso. Renovei a minha mente através da palavra de Deus. Renovei. Se renovou, graças a Deus. Tenha todo cuidado com o que você pensa, com a sua mente, com o que alimenta a sua mente, com o que fica na sua mente, com o que você pensa, porque isso faz uma diferença muito grande. Não, eu não renovei a minha maneira de pensar. Ou você renova a sua maneira de pensar, ou você nunca, jamais vai experimentar transformações. Deixa eu só ler aqui. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar, fiquem de pé, por favor. Vamos fazer a oração, buscar a presença de Deus. Feche os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu peço, Senhor, para que o Espírito Santo abençoe, traga uma consciência verdadeira para o teu povo a respeito disso. Está escrito que, pensando de um modo antigo, ninguém experimenta uma nova vida. Não adianta querer uma nova vida se a maneira antiga de pensar permanece, tem permanecido. Existem muitos que continuam pensando como antes. A maneira antiga de pensar continua dentro deles. Além de não se tornarem aquilo que o Senhor quer que se tornem, não conseguem experimentar grandes transformações. Eu não sei quantas pessoas aqui de fato renovaram os pensamentos, renovaram a mente através da tua palavra, Senhor. Mas eu oro para que aquelas que renovaram a maneira de pensar sejam prudentes, vigilantes, para que não permitam
que os pensamentos controlem as suas vidas, porque a tua palavra diz que devemos levar cativo os pensamentos que não são agradáveis a ti. Se há pessoas aqui, Senhor, que não renovaram a maneira de pensar, mas faça entender que é preciso pensar diferente, que é preciso absorver a tua palavra e pensar de acordo com o que ela diz. Há cristãos que se sentem seguros, fracos, debilitados, incapazes. Há cristãos egoístas, arrogantes. Há cristãos mantendo dentro de si uma mentalidade de miséria, de escassez, de falta, de fracasso. Há cristãos mantendo dentro de si pensamentos que os fazem imaginar que nunca podem ou poderão ser vitoriosos, felizes, abençoados em suas vidas, embora sinceros, pela maneira de pensar antiga, estão como se impedindo as transformações, impedindo tudo aquilo que o Senhor tem prometido e preparado para eles. Há pessoas, meu Deus, que continuam com a mesma mentalidade de antes, outros que têm afligido suas vidas porque não controlam aquilo que terá ou não vida dentro da mente. Todo tipo de pensamento vem e tem vida dentro deles. Pensamentos que estão de acordo com o mundo, com a natureza pecaminosa, com o diabo, e eles desestabilizam a vida, perdem a direção, vivem muitas das vezes sendo afligidos porque estão permitindo que todo tipo de pensamento tenha vida dentro deles. Faça-os ter consciência de que, como seguidores de Jesus, nós temos condições de ter a nossa mente renovada e mantê-la renovada, tendo controle daquilo que de fato abençoa. Faça a sua oração a Deus. Verifique se aconteceu de fato uma renovação na sua mente. Veja se de fato esta renovação aconteceu. Se não aconteceu, você precisa propor no seu coração, a partir de hoje, lutar por uma renovação na mente, porque tal como imagina em sua alma, assim ele é. De acordo com o que a pessoa pensa, ela se torna e ela age. Ó Espírito Santo, abençoa o teu povo, dá ao teu povo entendimento, compreensão de que o que pensamos
tem um peso, uma influência, uma força muito grande na nossa vida. Por isso, a tua palavra diz que para que se experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, preciso renovar a mente. Faça a sua oração a Deus, fale com Deus, peça o Espírito Santo para abrir o seu entendimento, para que você compreenda claramente sobre tudo que nós ouvimos aqui. Não podemos viver sendo controlados por todo tipo de pensamento que vem. Não podemos viver como os incrédulos que são dominados pelos pensamentos. Precisamos seguir a instrução de Deus, que nos abençoa espiritualmente e psicologicamente falando. Ó Espírito Santo, abençoa, Senhor. Abençoe cada um dos que estão orando com sinceridade, com fé. Abra-lhes o entendimento, Senhor. Abra-lhes o entendimento. E os abençoe. Jesus, meu guia é amigo e protetor. amigo e protetor. Ele é Meu bom pastor. o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, Ele confia. Ele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é. Jesus, Meu guia é. Amigo e protetor. Ele é. Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Me dá. Me dá seu poder, seu amor. Nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou. Fraco sou, mas Deus Me dá. me dá seu poder. Fale com Deus. Agradeça. Adore-o. Exalte-o. Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si, mas do Pai.
Jesus disse: estarei convosco por todos os dias. Jesus disse: não temas. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. O Espírito Santo diz que Ele nos tornou mais que vencedores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra, as promessas de Deus fortalecem, abençoam, traz vida, força, ânimo, segurança. Nelas a nossa mente tem que estar firmada. Os nossos pensamentos devem estar apoiados na palavra dele. Ó Espírito Santo, abençoe o teu povo com a tua presença. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Fale com aqueles que precisam de uma renovação de mente. Fale com aqueles que já renovaram a mente através da tua palavra. Faça-os experimentar, Senhor, qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade para as suas vidas. Espírito Santo, ensina o teu povo a direcionar a mente e condicioná-la segundo a tua palavra. Nós erguemos as nossas mãos aos céus. Tu és o nosso Deus, o nosso guia, mesmo em um mundo de trevas, de aflições. Os que estão contigo estão seguros, não estão sozinhos, não serão desamparados, basta permanecerem contigo. Não há lutas, aflições, impossibilidades, barreiras, muralhas que possam prevalecer diante do teu poder. Quando o Senhor age, ninguém impede. Aleluia. Nós te adoramos, nós te glorificamos. Tu és o nosso Deus. O mesmo poder que sustenta as estrelas, planetas e todas as coisas é o mesmo poder que sustenta aqueles que estão voltados para ti e firmes em ti. Dá ao teu povo o teu espírito, Senhor. Dá ao teu povo a tua força, e que o teu povo aprenda a direcionar o modo de pensar segundo a tua palavra, para que se tornem seguros a cada dia, independentemente das circunstâncias, para que se tornem fortes, decididos, firmes na tua palavra. Está escrito que o Senhor conservará em paz, em perfeita paz, aqueles cuja mente é firme em ti, porque eles confiam em ti. Quem tem a mente firmada em ti é conservado em perfeita paz, porque esses confiam em ti. Ensine-os a ter uma mente firme em ti, para que sejam conservados em paz, como está escrito. Abençoa, tu és o nosso guia,
o nosso Deus. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Aceite a expressão da nossa fé. Tu és o Deus que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam. O Deus que cumpre a Sua palavra, as Suas promessas. O Deus que não se esquece daqueles que estão voltados para Ti. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é meu bom pastor, o meu bom pastor, e quando